Eu vou passar a palavra direto para a doutora Maria Kemper para a sua palestra. Bom dia. Queria agradecer muito o convite, a Kátia, ao César. Uma oportunidade muito boa estar aqui nessa casa tão nobre, discutindo um tema tão sensível, né? Dos manicômios judiciários, do louco infrator, dos excluídos, né? É um tema que toca todos nós e que precisa ser debatido. Falar do louco infrator, falar de exclusão, é uma forma de dar visibilidade e de incluir. Então, eu agradeço enormemente a essa oportunidade. Espero que a gente tenha um debate aí no final rico. Bom, minha proposta hoje é trazer algumas reflexões relativas ao meu percurso pelo universo dos pacientes psiquiátricos em conflito com a lei, né? A partir da função que eu exerço desde 2014 como supervisora de desinstitucionalização pela Secretaria Municipal de Saúde, no município do Rio de Janeiro, e depois falar especificamente da prática com o louco infrator e com as possibilidades de cuidado inclusivo, né? Essas reflexões eu levei para a academia, concluí meu doutorado, defendi na quinta passada, mas eu me identifico muito mais com o lugar de profissional de saúde, servidora do município da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né? A gente teve aí esses contratempos com as titulações no cartaz, mas não importa, na verdade, essas vinculações institucionais todas para além do meu lugar de profissional de saúde, que eu acho que é um lugar de ação, né? De estar, de fato, produzindo cuidado. A academia tem a sua importância, eu fui para a academia justamente para dar visibilidade e discutir esse tema e trazer reflexão sobre o louco infrator no sentido de dar visibilidade, de incluir, porque é falando disso que a gente inclui. Mas eu não me identifico com esse título de doutor, então eu queria abrir mão dele, porque ele representa uma figura de poder, né? Sobretudo associada ao poder médico e ao poder jurídico, né? Que eu aqui, talvez ousadamente, por estar numa casa do judiciário, né? Uma casa tão respeitosa, mas eu proponho desconstruir. Esse poder é muito presente e marca as nossas relações sociais, né? Sobretudo na cultura brasileira, que é uma cultura muito marcada pela herança escravocrata, pelo lugar do subalterno, por uma cultura serviçal. Então, a minha ideia é fazer uma análise dessas relações e do quanto a gente tem essa marca dessa herança para chegar à figura do louco infrator. A minha proposta é tomar o louco infrator como figura de exclusão, né? O tema da minha tese de doutorado é a exclusão, e aí eu penso a prática com o louco infrator. Exclusão como esse lugar historicamente ocupado por aqueles que não se adequam à ordem social. Um lugar marcado por políticas de repressão e controle, na tentativa de garantir a estabilidade das relações de poder e dominação. São políticas e discursos que promovem exclusão e que determinam quem são as pessoas que encarnam a questão social, os indesejáveis, aqueles categorizados como antissociais. Isso produz subjetividade. Ocupar esse lugar de invisível ou de inimigo social tem implicações subjetivas importantes. Além disso, esse discurso que toma os excluídos como objeto da questão social e das políticas públicas, retirando deles a sua voz e a possibilidade de participação, é produtor de mais exclusão e serve à manutenção da desigualdade. Um exemplo desse discurso segregador e estigmatizante é a ideia de marginal. Marginal é um termo reducionista, né, que remete à delinquência e não à potência de estar fora da margem. Muitas vezes, marginal vira substantivo, mais que adjetivo. O que pode ser lugar social, mas também um rótulo que ofusca outras possibilidades identificatórias e que generaliza. Por outro lado, eu proponho que a marginalização é também rica e mobilizadora, pode se constituir como resistência. A atribuição de perigo à marginalidade se deve justamente ao fato dela concernir a uma parcela significativa da população, representando ameaça à ordem política e econômica. Então, outro recorte importante da exclusão é o de que, embora ela seja pensada a partir da margem sempre, ela fala do centro. É preciso pensar a exclusão não ali onde estão os ditos excluídos, mas de onde se produz exclusão. Depositar o mal em determinadas figuras sociais é mais fácil e confortante do que lidar com a complexidade perversa de uma sociedade excludente.
projetar violência para o outro e não analisar o que produz violência é tornar a violência uma entidade com vida própria, abstrata, sem que se implique em cuidar das suas causas. Se por um lado essa violência difusa gera pânico social, por outro ela serve à lógica individualista e punitivista que tem como função social a repressão necessária à estabilidade capitalista. Se trata de um discurso do poder, né, que oculta o cerne da questão social, deslocando para as margens da sociedade. A história mostra como essas práticas excludentes de atribuição do mal ao outro produzem violência, institucionalização, segregação, exploração, morte real ou simbólica. A associação entre pobreza e criminalidade deu origem a teorias higienistas, a gente vê aí fruto dela o manicômio judiciário, né? E ações que, sob o pretexto de evitar a violência, justamente produzindo mais violência, pressupõem o marginal como classe perigosa, objeto de políticas de punição, docilização e disciplinarização. Diante do incômodo causado pela marginalização, por aqueles modos de vida que não cabem na normatização social, não faltam classificações que buscam enquadrar, isolar e garantir distância. Usuários de drogas, pretos, moradores de rua, favelados, são reconhecidos pela negatividade, comumente tomados como indesejáveis, perigosos, inadequados, sujos, violentos. Enfim, qualquer classificação que caiba no estatuto de outro e que garanta distância e nenhum risco de contaminação. A percepção de alteridade é da ordem do horror e precisa ser evitada. No afã por inscrever o que causa incompreensão, o saber médico e o saber jurídico buscam aplacar o horror produzido em torno da ideia da normalidade e ocupam um poderoso lugar de controle social. A noção de periculosidade, moral, manicomial, estigmatizante, serve ao conforto de atribuir ao outro a violência presente em todos nós. Eu proponho a figura do louco infrator como representação dos nossos fantasmas mais sombrios. Não é à toa que o louco infrator atrai tanta curiosidade, né? Ele concentra duas identidades às quais se atribui o horror, que no fundo é presente em todo mundo, né? A loucura e a desconsideração da lei. Quem não tem algo, né? Nem de louco, nem de ou delituoso, ou desejoso de delito. Solução cômoda é essa de encontrar uma figura que possa ser responsabilizada, sem que se tenha que se haver com os problemas sociais e históricos que produzem criminalidade e criminalização. Marcado pela sobreposição dos estigmas da loucura e da periculosidade, o louco infrator ainda fica num duplo registro, da saúde e da justiça, da cadeia e do hospital, o que acaba muitas vezes sendo equivalente a não estar sob registro nenhum. Os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico são lugares de invisibilidade. Representam uma não legitimação e uma contradição. O sujeito é legalmente absolvido, é decretado incapaz de responder pelo seu ato e, portanto, inimputável, mas a internação no manicômio judiciário sem previsão de liberdade representa muitas vezes uma penitência muito mais longa do que se ele cumprisse uma pena comum. Fruto do encontro do direito com a medicina, os manicômios judiciários não são nem prisão nem hospital. Tem de cada uma dessas instâncias a função de controle e disciplinarização, de segregação, de morte simbólica, desses indesejados. Os hospitais de custódia, que seriam estabelecimentos para tratar, se ocupam em prender. São instituições da Secretaria de Administração Penitenciária, e não da Secretaria de Saúde. A desinternação, ao contrário de qualquer outra internação, é determinada pelo judiciário, não pela equipe de saúde que se ocupa de, teoricamente, cuidar dessas pessoas. Outra questão que é importante destacar é que os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico não fazem parte da rede. Eles são nomeados hospitais, mas eles têm um funcionamento condizente com de cadeia, né? Até a estrutura física. A gente chama de enfermaria às celas, de leitos às comarcas. A estrutura é a mesma. Outra ilustração desse contrassenso é o lugar do inspetor de administração de segurança e administração penitenciária, os ISAPs, né? Que são quem estão na lida mais cotidiana com esses pacientes, né? E de fato está ali no cuidado, muito mais presente do que a equipe técnica encarregada do cuidado do louco infrator. Então, os casos, por outro lado, né, os casos gravíssimos ficam nessa instituição que é prisional, não nos hospitais psiquiátricos ou na rede de saúde mental, que é o que a gente preconiza. Outra ilustração de como os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico são anomalias é o não repasse
de recurso financeiro no caso do fechamento de um leito, porque até a recente, já antiga política de saúde mental, que preconiza uma lógica de tratamento territorial, entendendo que o que produz saúde mental é laço social, é estar no território, é estar circulando pela cidade, é ter cidadania. Essa lógica desloca da perspectiva do manicômio enquanto instância de cuidado, entre muitas aspas, né, porque nunca foi de cuidado. E toma a rede de serviços substitutivos ao manicômio como lugar de cuidado de fato. Então, com a política de saúde mental, o que acontecia é que o fechamento de um leito em hospital psiquiátrico gerava recurso financeiro para a abertura de uma vaga em cuidado territorial comunitário. O hospital de custódia, não. A gente batalha por fechar leitos em hospital de custódia e não esse recurso financeiro não vai para investir em políticas de cuidado alternativas, né? Posso ousar dizer que o sistema prisional tem o agravante da violência institucionalizada, formalizada. Tiago Marques Leão afirma que o reconhecimento legal dos manicômios judiciários representa a afirmação formal da tortura, porque é uma prática em que o sujeito fica sob controle absoluto do outro, né? Como política pública no Brasil. Pode-se dizer também que a tortura não prestar atendimento em saúde mental às pessoas que adoecem psiquicamente no sistema prisional. O desrespeito aos direitos básicos da população carcerária passa pela não garantia de direito à saúde, que está previsto na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela ausência de políticas públicas ou a ineficácia delas no caso dos considerados inimputáveis, sobretudo, pelo desacato à previsão legal de limitar o tempo da medida de segurança ao prazo máximo da pena correspondente. As medidas de segurança são estabelecidas com tempo indeterminado. Tem apenas a definição do tempo mínimo, de 1 a 3 anos. Mas se a decisão não se baseia em culpabilidade, e sim na pressuposição de necessidade de tratamento, não se poderia determinar um tempo a priori, né? Você nunca sabe dizer de antemão quanto tempo o sujeito precisa estar internado. Além disso, não se respeita a súmula 527 do STJ, que afirma que o tempo limite da medida de segurança é o tempo máximo da pena correspondente. De fato, a medida de segurança não pode ser equiparada a uma pena, porque pressupõe uma lógica diferente, já que o sujeito não é passível de responsabilização. Mas essa súmula visa garantir que os loucos infratores não acabem por ser condenados à prisão perpétua. Então, a ausência de políticas públicas no sistema prisional configura uma das suas faces perversas. Trata-se da reprodução de uma violência social vivida pela parcela da população que constitui o perfil majoritário das pessoas capturadas pelo sistema de justiça. A gente sabe que o perfil da população carcerária é negro, pobre, de baixa escolaridade, na mesma medida que o perfil da população dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta. É lugar de desumanidade e de violação dos direitos humanos. A perspectiva de que os presídios brasileiros servem à função de reabilitação não condiz com a realidade. A gente sabe que funciona muito mais como lugar de punição, né, de manutenção da população capturada pelo sistema prisional na invisibilidade. E ainda se afirma que o Brasil é o país da impunidade. A lógica que rege o sistema penal não é a da reabilitação, é a do controle social punitivo institucionalizado, nas palavras de Zaffaroni e Pirandello, reproduzindo a exclusão como resposta para a questão social, e a histórica criminalização de sujeitos que ocupam uma posição subalterna. Nessa lógica, o Estado é desresponsabilizado, enquanto o sujeito é tomado como responsável único pelo delito. E o delito é tomado como um fato isolado, sem se levar em conta o contexto social, a desigualdade, a violência, a privação, muitas vezes experimentada pelos sujeitos que cometem delitos. O sujeito capturado pelo sistema judiciário já não era sujeito de direitos e vira sujeito de deveres, não tendo respaldo nem pelas garantias legais que prevêem atenção e saúde às pessoas privadas de liberdade. O preso não é cidadão. Ele é condenado pelo resto da vida com a marca da passagem pelo sistema carcerário. Não sei se todo mundo aqui sabe o quanto é difícil conseguir emprego após a passagem pelo sistema prisional, né? O rótulo de ex-presidiário reforça o crime primeiro, de não se enquadrar na lógica produtiva.
Assim, com a suposta proposta de reintegração social, o sistema carcerário reproduz a exclusão. Parece haver nesse modelo uma lógica muito mais punitiva e de vingança do que de reabilitação e de inclusão. Ora, sobretudo nos manicômios judiciários, se a gente pensa que a ideia é reestabelecer ou reinserir o sujeito ou incluir, não é possível pensar que um dispositivo, uma instituição que não favorece em nada a troca vá viabilizar que esse sujeito esteja mais apto, digamos assim, entre muitas aspas, para a troca, para o laço social. Né? Privar elas de laço social de trocas apenas agrava tanto a loucura quanto a impossibilidade de vida no social, né, em comunidade. Bom, essas são algumas das reflexões sobre o meu percurso nesse universo dos pacientes psiquiátricos no sistema prisional, a partir da função, como eu disse, de supervisora de desinstitucionalização, né, pela Superintendência de Saúde Mental. É um título comprido, supervisora de desinstitucionalização, difícil de falar, né, com uma tarefa de desinstitucionalizar. Desinstitucionalizar não é só deshospitalizar, né, tirar do hospital ou do manicômio judiciário, retirar da instituição total. Uma alta, depois de uma longa internação psiquiátrica, ela representa o início de um longo e árduo trabalho. São muitos os desafios implicados em se abrir mão das contenções dos multimanicomiais. Embora a gente defenda com unhas e dentes a desinstitucionalização, é preciso ter em conta que os sujeitos em liberdade requerem muito mais atenção e acompanhamento psicossocial do que um sujeito institucionalizado. Há cerca de 4 décadas, desinstitucionalizar é uma empreitada da reforma psiquiátrica brasileira, que tem como lema uma sociedade sem manicômios. Ou tinha como lema, infelizmente. Mariana depois vai poder contextualizar um pouco mais o momento atual da nossa legislação em relação à saúde mental. Mas mesmo com esse lema e com esse mote da desinstitucionalização como muito caro ao movimento da reforma psiquiátrica brasileira, só muito recentemente se chegou ao cuidado com as pessoas privadas de liberdade, as pessoas condenadas pelo sistema de justiça. Né? Os manicômios judiciários, hoje mais delicadamente chamados de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, são locais em que a associação da loucura com a periculosidade justifica, sem maiores pudores, a exclusão como prevenção. Quando crime e loucura se encontram, as instituições imbuídas do poder de defesa da sociedade, entre aspas, reúnem-se para garantir que esse horror seja banido. É solo fértil para políticas criminais de segurança e mesmo de saúde e assistência, com seus instrumentos de controle cujo intuito é a ilusão da proteção social. Direito e psiquiatria se encontram na função de controle de corpos e de determinação de normalidade. O casamento entre saber médico e saber jurídico garante que esses que não se enquadram devem ser isolados, disciplinados, moralizados, controlados, para evitar uma epidemia de tipos que fugiam ao padrão, como já alertava Morel lá atrás. Para justificar a segregação do que é considerado anormal, o judiciário se apropria do saber médico, atribuindo à medicina o saber sobre o que tanto intriga a justiça. E da mesma forma, o saber médico se apropria do que é do âmbito do judiciário ao indicar a medida jurídica para o louco infrator, se é pena, se é medida de segurança. Tudo isso legitimado pelo atestado de doença mental para comportamentos que desviam da razão, da lógica de produção ou da ordem social. O Carrara lembra que a loucura serve de justificativa para comportamentos que não se adequam às regras e valores sociais. Sempre se buscou controlar a loucura. Né? No Brasil, a gente tem o caso estarrecedor do Hospital Colônia de Barbacena, foi fundado em 1903, cuja história foi depois nomeada de Holocausto Brasileiro, porque recebia diariamente os trens de doido, né? Que eram os desajustados sociais, desafetos, mendigos, mulheres solteiras grávidas, alcoolistas, gays, e principalmente negros e pobres, vindos de vários locais. Como diz a Daniela Arbex, era gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Atualmente, as políticas públicas de saúde mental, não só no município do Rio de Janeiro, mas também em outras regiões brasileiras, a gente tem vários casos exitosos, né, que pensam no cuidado com o louco infrator, como em Goiás o Pai Li, em Minas o Pai PJ, os casos do Maranhão e o Piauí, que estão começando com uma política super interessante nesse tempo que depois eu falo. Esses estados vêm conseguindo se aproximar do cuidado do louco infrator
desses que passaram tantos anos à margem da reforma, até da reforma psiquiátrica, né? Podendo oferecer visibilidade e dignidade. Mas ainda é muito grande o desafio de desinstitucionalizar, sobretudo quando pesa sobre esses sujeitos a marca da periculosidade. Esse processo pressupõe não apenas a deshospitalização e as políticas públicas para viabilizar, mas também mudanças de discursos, de práticas, de cultura, tendo como enorme desafio o duplo estigma da loucura e do crime. A medida de segurança no Brasil tem a sua formalização datada de 1940, com o Código Penal. Inspirada pela legislação penal fascista do Mussolini, ela é fruto da aliança da psiquiatria com o direito, do positivismo e da proposta higienista de organizar a sociedade. Por lei, a medida de segurança não tem caráter punitivo, e sim terapêutico, e pode ser aplicada, segundo o Código Penal, em duas modalidades, internação e tratamento ambulatorial. Só que parece que a internação fica como opção prioritária na maior parte das vezes, né? O que também revela um certo desconhecimento ou uma desconsideração da lei da reforma psiquiátrica, a Lei 10.216, que garante às pessoas acometidas de transtorno mental o acesso ao melhor tratamento, devendo esse ser humanizado e respeitoso, num ambiente terapêutico e preferencialmente em serviços comunitários. Então a gente pode dizer que a medida de segurança resistiu à reforma psiquiátrica e continua vigente, quase 80 anos depois, desafiando até a Lei 10.216. Nessa lei há a menção das internações compulsórias justamente para contemplar as medidas de segurança. Porque a análise que eu faço é que era um vespeiro muito grande para mexer, dizer já na lei 10.216, porque tinha uma batalha para aprová-la, né, que o manicômio judiciário não era lugar de cuidado possível, né? Então as internações compulsórias estão previstas pela lei, mas também está previsto que o cuidado tem que ser em sociedade, a garantia de um tratamento respeitoso, e está vedada a internação em instituições com características asilares, o que excluiria a possibilidade dos manicômios judiciários. A Tânia Damer, que é uma referência importante para a gente que trabalha com louco infrator, costuma dizer que a medida de segurança hoje fica entre um velho senhor, que seria o Código Penal, e uma adolescente, a Lei 10.216. A gente não sabe se predomina o senhor com a sua tradição e experiência ou o adolescente com a sua ousadia e vitalidade. A gente aposta na segunda opção. Mas entre os dois, as práticas alienistas até muito recentemente ganhavam, tendo a prudência ou a ciência peso maior nesse âmbito que associa a loucura à periculosidade e que aponta a exclusão como forma de prevenção. O próprio nome medida de segurança, que teoricamente é substitutiva da pena, já que o sujeito é considerado inimputável, carrega a conotação negativa de indivíduo perigoso. O exame de cessação de periculosidade, necessário para extinguir a medida de segurança e permitir a liberdade, também tem imbuído a conotação de perigo e de necessidade de garantia. Exame de cessação de periculosidade. A periculosidade aparece no Código Penal. Espero não estar falando nenhuma bobagem aqui no meio de tanta gente especialista na área jurídica. Eu não entendo quase nada. No artigo 77, associado à personalidade e antecedentes que autorizam a suposição de que venha ou se torne a delinquir. Ou seja, o Código Penal inclui a perspectiva de pressuposição futura, independente do dado fatual, baseado em julgamento moral. Vale questionar o que é periculosidade e a possibilidade de acreditar um perito, em um momento pontual e breve, a capacidade de definir se determinado sujeito é perigoso ou não, como se houvesse capacidade de prever o futuro. Não é incomum que no momento da perícia o acusado esteja desorganizado. Imagina, o cara sai lá de uma unidade prisional, pega o carro do SOI, eu não sei se todo mundo tem a dimensão do que é o carro do SOI. Né? Então, carro fechado, num dia de calor, um horror, né? Não tem ventilação, circulação de ar. Eles vão algemados num cubículo minúsculo. Muitas vezes passam um dia circulando pela cidade, parando-se em unidades da CEAP para deixar ou buscar alguém, né? Então eles passam um dia circulando sem se alimentar, sem se hidratar, sem sair daquele cubículo. E um sujeito que já estava, né, que é considerado inimputável, já estava... Oi? Que já é considerado alguém com uma questão psiquiátrica e que está indo para um momento super importante, né, de avaliação, diante de um período que é o que vai determinar o futuro dele. Depois desse trajeto todo, chegava muitas vezes absolutamente desorganizado, né, na perícia. Desconfiado, medroso, nervoso.
Então, a tarefa de determinar a condição psíquica desse sujeito e o destino dele, num recorte temporal específico, né? Com um perito que não tinha contato prévio nenhum com ele, e que tinha esse lugar de neutralidade, lugar de saber, né? É uma tarefa um tanto quanto difícil, né? Além disso, tem essa pressuposição de uma avaliação científica e neutra, né? Que ignora, ou ignorava, porque a gente conseguiu mudar essa prática, vou falar disso adiante, todo o trabalho das equipes técnicas envolvidas no cuidado desse sujeito, né? Que é quem está mais próximo do cotidiano e quem melhor pode dizer, né, como é que são os laços desse sujeito que está com a perspectiva de ser desinternado, qual é o projeto terapêutico para retorno, né? Deixa eu pular aqui, que eu acho que eu estou me estendendo muito. Um dado importante é o censo feito pela Débora Diniz, em 2011. Ela fez um trabalho incrível de levantamento de dados de todos os estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico do país. Isso em 2011, foi publicado em 2013. Ela mostra o quanto essa associação que a gente muito comumente faz, como se fosse óbvia, entre periculosidade e diagnóstico psiquiátrico é um equívoco. Ela mostra que não havia relação entre tipo penal e diagnóstico psiquiátrico. Segundo palavras da Débora Diniz, periculosidade é um dispositivo de poder e de controle dos indivíduos. Periculosidade é um dispositivo de poder e de controle dos indivíduos, um conceito em permanente disputa entre os saberes penais e psiquiátricos. A suposta periculosidade também não pode ser tomada como um fator individual, né? Ela é uma consequência da situação global, como eu disse, né? Que precisa levar em conta as relações sociais. Venturini questiona se, em vez do paciente, não é a situação que é violenta ou esquizofrênica, né? E aí a nossa aposta é que só se pode pensar e responder a um problema social com um cuidado que leve em conta as questões sociais, né? O cuidado é psicossocial porque o transtorno é psicossocial. A experiência aponta que a avaliação quanto à possibilidade de liberdade de um sujeito inimputável precisa ser psicossocial e não pautada nessa suposta cessação de periculosidade. Que é muito mais importante pensar qual é a rede de cuidados com a qual esse sujeito conta do que a presunção do suposto risco de que ele futuramente venha a delinquir. A existência de suporte psicossocial aponta para a possibilidade de evitar uma recidiva com muito mais propriedade do que uma perícia que avalia a periculosidade desconsiderando a complexidade dos processos de desinstitucionalização. Acho que Kátia vai falar muito melhor que eu disso, mas tem estudos, e Kátia e César fazem esse trabalho tão importante de mostrar esses dados, que mostram o quanto a reincidência dos egressos dos hospitais de custódia é muito significativamente menor do que a reincidência dos egressos de unidades prisionais comuns, né? Enquanto os egressos do sistema carcerário têm uma reincidência de em torno de 70%. São várias as estimativas que variam muito, né? As menores são 30% e as maiores são 70%. O índice de reincidência dos egressos dos manicômios judiciários é de cerca de 7%. Né? Tem 3 estudos, tem um estudo que aponta para 2,4%, outro 7,1% e outro 8%. Você deve estar com dados mais atualizados. Você fala, porque isso é super importante. E também no estudo da Kátia e do César pôde-se observar o quanto que essa reincidência é relativa a uma falta de suporte psicossocial, né? Os casos que reincidem são casos que não estão sendo cuidados pela rede de serviço psicossocial, né? Então, o que a gente pode concluir é que o motivo do delito, no caso do louco infrator, da reincidência do delito, é a falta de suporte de acolhimento de rede de tratamento. E eu iria além, juntando o início da minha fala, é a invisibilidade. O que é adoecedor é a invisibilidade. É a exclusão. Bom, então vou falar um pouco das conquistas do município do Rio. Eu estou num lugar curioso, porque eu represento a Secretaria Municipal de Saúde. Então eu falo do trabalho do município do Rio, mas as instituições prisionais são estaduais, né? Então eu posso falar da experiência do município do Rio, mas acaba abarcando de alguma forma o Estado, né? Eu cheguei nessa função em 2014 com a
perspectiva de pensar e ampliar o cuidado do louco infrator, mas com a encomenda bem objetiva de fechar o Heitor Carrilho, que era o primeiro manicômio judiciário, foi o primeiro manicômio judiciário da América Latina, isso era motivo de orgulho, imagina, tem um manicômio judiciário. E aí a gente fez um esforço que já vinha em curso e não foi tão difícil assim, porque era uma equipe muito implicada, a equipe do Heitor Carrilho, em garantir a saída daqueles pacientes que, inclusive, já tinham cumprido medida de segurança, que formalmente não tinham nem mais que estar institucionalizados, mas que, por falta de possibilidade de vínculos, porque justamente anos e anos de institucionalização gera perda de vínculos, perda de cidadania, perda de capacidade de laço social, estavam ainda ali porque não tinham um destino, né? Não tinham referência familiar, não tinham trabalho, não tinham renda. Então, o trabalho foi de dar visibilidade a esses sujeitos, né, para fora, informar a rede que eles existiam, em muitos casos já estavam, inclusive, em trabalho pela rede, e fazer essa ponte entre dentro e fora, né, estranhar as políticas institucionais dentro e trazer a informação desses pacientes para fora. E aí, com o fechamento do Heitor Carrilho, a gente resolve o maior problema, que eram esses casos de violação grave de direitos, porque já tinham cumprido medida de segurança, estavam há anos institucionalizados e ainda não estavam em liberdade. E com isso a gente deixa de estar no ranking dos estados com maior número de manicômios judiciários, né? São Paulo e Minas têm 3, ou tinham na época que eu fiz esse levantamento, não sei se isso mudou. Tinham 3 manicômios judiciários cada. E aí o trabalho era de construção ou reconstrução e resgate de história, né? Eram sujeitos que às vezes não falavam nada. Então, o nosso trabalho era poder escutá-los quando era possível, e a escuta não é só com a palavra, né? A escuta pode ser de várias formas. Primeiramente, olhando para esse sujeito, reconhecendo, dando visibilidade, legitimando a violência que ele sofreu. Isso produz muito trabalho clínico, isso produz muito material. E depois, pragmaticamente, saindo com esse cara, circulando pelo território, garantindo para ele uma renda, porque não só eles têm direito, tinham, né? A gente está perdendo essas coisas, mas tinham direito ao benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, mas eles têm direito, tanto pelo município do Rio quanto pelo governo federal, uma bolsa que chama Bolsa de Desinstitucionalização para ajudar a organizar a vida e a retomada dos vínculos, mas é uma bolsa indenizatória, né? E aí, com essa renda, era possível que ele passasse a usar o comércio, a buscar um imóvel para ele alugar, ou que ele fosse encaminhado para uma residência terapêutica quando isso era pertinente a partir do trabalho dos CAPs, né? E isso abre 1000 possibilidades clínicas, né? Esse sujeito começa a aparecer, histórias são ou construídas ou recontadas, e a gente vai entendendo que esse sujeito tem uma vida que viabiliza laço social, que viabiliza muita potência. Bom, então vou falar do que aconteceu depois que a gente fechou o Heitor Carrilho. A gente conseguiu pensar um panorama mais geral desse trabalho de atenção e cuidado ao louco infrator, apostando na liberdade. Vou falar primeiro das medidas de segurança, do caso dos inimputáveis, e depois dos casos imputáveis, que a gente ainda está engatinhando, mas a intenção é oferecer cuidado às pessoas que estão no sistema prisional, que não são consideradas inimputáveis e que apresentam muito sofrimento psíquico também, que precisam também de cuidado em saúde mental. Dentro das medidas de segurança, a gente divide o trabalho, só para organizar, a fala, mas isso está tudo muito junto, né? Em porta de saída e porta de entrada. É curioso começar falando de porta de saída, mas faz sentido porque o trabalho de desinstitucionalização e o trabalho da reforma psiquiátrica mesmo é mais evidente na desinstitucionalização, nessa recriação de vínculos e de laço social. Depois eu vou falar da porta de entrada. Então, na porta de saída, a gente fazia essa articulação com a rede, que criar um território de pertencimento ou resgatar um território de pertencimento para esses sujeitos que estão longamente institucionalizados. E isso surge, seja na fala dele, no discurso. Às vezes eles têm laços preservados, né? Tem uma família que mora em determinado lugar. Às vezes não tem, mas esse trabalho de circulação de cidadania, de visibilidade vai gerar. Por exemplo, no Heitor Carrilho, os pacientes começavam a circular ali pelo território mesmo do Estácio. E muitos deles saíram e foram remetidos ao serviço territorial ali do Estácio, porque eles reconstruíram sua história ali. Mas muitas vezes a gente resgata
territórios antes impensáveis, né, que vão surgindo com o trabalho. E aí um serviço territorial, que é o CAPS, eu não sei se todos conhecem, mas acho que vale apresentar. O CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, é um dispositivo municipal de atenção intensiva em saúde mental. É municipal, mas existe no Brasil todo, né? Está previsto pela lei federal, que Mariana vai ter chance de comentar mais. E é um serviço importantíssimo, porque justamente oferece esse cuidado para pessoas muito gravemente adoecidas psiquiatricamente, né? É um serviço que acolhe durante o dia, existem CAPs 24 horas que acolhem à noite também, que não é internação, né? A ideia é justamente fazer essa ponte com a vinculação territorial e cidadã desse sujeito, e que acompanha esses processos, desde cultura, arte, lazer, geração de renda, trabalho, retirada de documento, garantia de benefício previdenciário e assistencial, trabalho com a família, escolaridade, assistência social. Isso tudo o CAPS organiza junto com a atenção básica e num trabalho intersetorial também com a rede de assistência social, de educação. E os CAPS são peça fundamental, né, na reforma psiquiátrica brasileira, e é a partir do trabalho com os CAPS que é possível fazer essa reconstrução. Então, hoje, todo sujeito internado no manicômio judiciário, ele tem necessariamente, esse é o primeiro passo, um CAPS de referência. Mesmo que depois o território dele mude, portanto o CAPS dele mude, porque o CAPS é um dispositivo territorial. São vários no município do Rio. E aí essa construção se dá com as saídas dele para o CAPS, porque a gente tem a possibilidade de solicitar, e isso é feito logo que o sujeito entra no manicômio judiciário, a saída terapêutica, o que garante a ida dele ao CAPS, a ida dele em casa quando tem uma referência de moradia preservada. Quando não tem isso, vai sendo construído justamente com a circulação territorial dele. E esse trabalho é feito assim, esse sujeito vai podendo circular, sair e recontar suas histórias e fazer um vínculo de tratamento com o CAPS, com a equipe que é responsável por ele. E aí muita coisa se dá, né? Eu trabalho com a família também, quando a família ainda é uma referência, é um trabalho super potente. Então a minha função era de discutir esses casos dos manicômios judiciários, de ouvir as equipes dos manicômios judiciários, né, e saber, ter notícias desses sujeitos antes invisibilizados e levar essas notícias para a rede, fazer essa ponte entre dentro e fora e garantir o cuidado territorial de cada um desses sujeitos. Cada CAPS tem um espaço mensal que chama GT de desinstitucionalização, Grupo de Trabalho de Desinstitucionalização, onde os casos são mensalmente pautados. Os casos de desins, casos longamente institucionalizados, são pautados justamente para a gente pensar, avaliar e garantir essas estratégias de cuidado territorial. Uma outra ação que trabalha no sentido da porta de saída é a abertura do campo das medidas de segurança como cenário de prática dos residentes em saúde mental. Isso garante que a nova geração de trabalhadores de saúde mental possa ter em sua formação esse conhecimento e a sensibilização para a questão dos loucos infratores que ficaram tantos anos invisibilizados, né, até mesmo da reforma psiquiátrica. Outra frente de trabalho da porta de saída é a inclusão das pessoas em manicômio judiciário no Form Desins, que é um formulário eletrônico, um banco de dados super completo, que mapeia, que tem todas as informações sobre cada um dos sujeitos institucionalizados em longa internação psiquiátrica, ou seja, acima de 2 anos, no município do Rio de Janeiro. Nesse banco de dados, a gente tem informações desde a história pregressa do cara, a história familiar dele, o território de pertencimento, a história laboral, a história medicamentosa, até dados como se ele era curatelado, se ele é curatelado, se ele tem renda, quais trabalhos ele teve. E isso é fundamental, é um instrumento de trabalho super potente, tanto para a comunicação entre os serviços, quanto para dar visibilidade, né? Eu acho que é uma ferramenta que não só conta objetivamente essas pessoas, né? Porque também ele prepara a rede para receber essa demanda, ele indica quantos sujeitos precisam ser desinstitucionalizados em cada um dos territórios da cidade, isso prepara a rede, mas ele conta também sobre eles, né? Não conta só numericamente, conta qualitativamente sobre esses sujeitos, né?
Então, incluir os loucos infratores nesse banco de dados também tem um caráter simbólico de dar visibilidade a esses sujeitos que antes não estavam nem nesse banco de dados, porque é um banco de dados das instituições de saúde, né, dos estabelecimentos psiquiátricos da saúde. Então, a gente conseguiu chegar nos estabelecimentos da SEAP também, quer dizer, nos manicômios judiciários. Ainda não conseguimos mapear os sujeitos no sistema prisional, os imputáveis. E, finalmente, uma mudança importante, a mais importante que a gente conquistou com esse tempo de investimento na questão do cuidado do louco infrator foi a substituição do exame de cessação de periculosidade pelo INPAP, o Exame Multiprofissional e Pericial de Avaliação Psicossocial. É um exame que passa a incluir, finalmente, a equipe técnica responsável pela lida direta com esses sujeitos, que é quem melhor pode contar sobre esse sujeito, né? E que toma o projeto terapêutico singular, que é isso que os CAPs fazem, né, na lida com esse sujeito, e as equipes também de saúde dos manicômios judiciários. O projeto terapêutico singular é o que vai pensar justamente esse cuidado em rede, né, e o que esse sujeito precisa para deixar de ser vulnerável socialmente. O projeto terapêutico singular é o maior indicador de possibilidade de liberdade, de saída do manicômio judiciário, e não a tal periculosidade, que é quase uma entidade mítica, né? Então, o médico perito discute com a equipe técnica de referência a perspectiva de continuidade do tratamento em liberdade na rede. A diferença é que o perito passa a ir ao manicômio judiciário, não mais o periciando vive esse horror que era passar pela perícia no Heitor Carrilho. E tem todo um protocolo que garante que, caso nesse exame ele não seja indicado para sair de liberdade, ele vai ser reavaliado em 90 dias e nesse exame também tem a garantia de inclusão da rede. Então, na audiência de desinternação, o CAPES, responsável pelo cuidado desse sujeito, é convocado para poder formalmente também estar implicado e responsabilizado nesse cuidado. Bom, então, com isso, a gente conseguiu desconstruir a ideia de periculosidade, que é tão cara, né, essa cultura de exclusão. Então, o INPAP, o Exame Multiprofissional Pericial de Avaliação Psicossocial, desloca a perspectiva manicomial, que tem o isolamento como solução para o suposto perigo social que uma pessoa representa, para uma perspectiva em rede, coletiva, em que o que está em jogo é a existência de um projeto terapêutico que evite a vulnerabilidade daquele sujeito. Esse investimento, então, né, essas ações da porta de saída têm trazido uma perspectiva e uma expressiva, em termos numéricos, de desinternação e uma aposta na liberdade desses sujeitos que antes ficavam invisibilizados, né? E aí, curiosamente, os hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico estão num lugar hoje de resistência, porque os números são muito divergentes com as unidades prisionais comuns. É uma instituição de resistência a uma política criminal punitivista e segregadora, né? Hoje, o tempo de medida de segurança é super curto, ao contrário do tempo que o sujeito passa no sistema prisional. Falando agora da porta de entrada, né? Bom, o ideal do trabalho é acabar com acabar com o manicômio judiciário enquanto instância de cuidado ao louco infrator. A nossa aposta é que a gente possa fazer valer o que está previsto por lei, que a medida de segurança possa ser cumprida ambulatorialmente, em rede, né? No CAPES. Eventualmente no ambulatório de saúde mental também, com o suporte do CAPES. Então, a gente abriu uma frente de resistência à entrada de novos pacientes nos manicômios judiciários, porque não adiantava nada facilitar a saída, abrir a porta de saída e não fechar a porta de entrada. Com isso, a ideia é evitar a institucionalização e o início de uma carreira prisional, né? Um dos campos de atuação foi uma parceria, uma aproximação com as equipes das audiências de custódia, que é a primeira instância de encontro do sujeito com o sistema carcerário, né? E aí, nessas audiências, tem sido possível cada vez mais, a partir da sensibilização das equipes das audiências de custódia para as questões de saúde mental, que sejam identificados casos em sofrimento psíquico importante e que esses casos possam, então, ser encaminhados para a rede, como lugar de cuidado e até de contenção, pensando na ideia, né, no sistema prisional como garantia de contenção, né?
que esses casos possam ser cuidados onde devem ser cuidados. Estou lembrando agora de um caso que a equipe da audiência de custódia me contactou para dizer, e eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi que o crime dele tinha sido jogar uma pedra na porta da delegacia. Quando eu vi isso, eu falei, gente, esse cara é louco, né? Quem joga uma pedra na porta da delegacia? Alguém que está pedindo ajuda, está desesperado. E aí a preocupação, eles me acionaram porque a preocupação da equipe é que ele não falava nada, ele não queria falar nem com o defensor. Ele estava completamente paranoico. E aí eu tentei conversar com ele, mas a estrutura não facilitava nada, né? Nem sei o nome disso, aquele interfone, né? Parlatório. Ele topou de início conversar comigo, mas depois o telefone tocou, aí a defensora veio me dar o telefone. O telefone era justamente o CAPS que eu tinha tentado acionar, porque eu vi que ele tinha passado por um abrigo. Na ficha criminal constava isso, e acionei o CAPS relativa ao território daquele abrigo. E aí era a diretora do CAPS me ligando, então a defensora veio trazer, porque era uma ligação importante, mas aí ele ficou muito mais paranoico, não quis papo mesmo. E aí a gente conseguiu sensibilizar o juiz e a promotora no sentido de que esse cara estava em franca desorganização psíquica e que ele precisava era de cuidado em saúde mental. E o juiz disse que ele seria encaminhado, então, para a emergência psiquiátrica, o que foi formidável. Não dá para encaminhar o cara algemado com a polícia junto, né? Porque isso desorganiza não só o cara, mas todo mundo que está numa emergência psiquiátrica que já estava doido, né? Mas ele recebeu liberdade ou ia aguardar, né, o julgamento em liberdade e se tratar enquanto isso. Quando ele recebeu essa notícia, ele ficou louco, ele virou a mesa e disse que a gente não estava entendendo, que todo mundo que estava ali fora, porque tinha um movimento de familiares para visitar os presos, estava ali para matá-lo, que a Record, a Rede Globo, estava todo mundo lá fora para matá-lo. E mesmo assim eu achei bem interessante, porque mesmo com essa cena em que ele virou a mesa, ele foi super agressivo, ele foi encaminhado, chamamos o SAMU, foi difícil articular que o SAMU entrasse ali, mas ele foi encaminhado para emergência e ficou internado um tempo, acho que 2 ou 3 semanas. E aí conseguiu contar da história dele, o CAPS foi acionado, a família foi localizada, a família estava super preocupada e voltou para casa. Está aguardando o julgamento em liberdade. Outra frente de fechamento da porta de entrada é a inclusão de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, no processo de exame de insanidade mental. Na porta de entrada, o que determina se o cara é inimputável ou imputável é esse exame, né, de insanidade mental, que vai verificar se no momento do delito ele tinha condições de responder por si, de conhecer o caráter ilícito do fato. Antes, essa avaliação era feita também dessa forma de uma perícia mais neutra, que fazia essa avaliação pontualmente. Com a inclusão da equipe multi, tem sido possível que essa avaliação inclua a dimensão da história de tratamento do cara, da história familiar dele, de quem é a rede de suporte, de referência para ele. Enfim, são dados super importantes de serem levantados, né? Que exige muito mais trabalho, é um trabalho incansável da equipe multi de perícia, mas que podem trazer informações super relevantes para evitar o início de uma carreira prisional, né? Que muitas vezes não precisava. Então, com esses dados, muitas vezes se inicia um cuidado já na porta de entrada que garante que esse cara fique bem e possa estar amparado e não precise ficar preso, né? Que aí possa cumprir uma medida de segurança ambulatorial na rede. Bom, aí a gente tem o grande desafio, que são os casos imputáveis. São os casos do sistema prisional que adoecem ou que já estavam adoecidos antes de entrar no sistema. Não é muito fácil adoecer no sistema prisional, né? A doença psiquiátrica é a segunda maior causa de morbidade no sistema prisional. Então é muita coisa. Tem até um dado aqui importante que a Patrícia Magno e a Luciana Boator levantaram, que a porcentagem de pessoas em manicômios judiciários em relação às pessoas em prisões comuns é de 0,36%. Então, a gente não sabe quase nada da saúde mental de 99,64% dos presos. A Patrícia Magno tem um artigo chamado Sujeitas ao DOL, que fala da medicalização no sistema carcerário, né? O quanto a medicalização também tem a função de contenção de corpos, né? E a gente consegue fazer muito pouco, né? As equipes da SEAP, as equipes técnicas estão cada vez mais reduzidas. A perspectiva é de que diminuam mais ainda, né? Porque as pessoas estão se aposentando, envelhecendo ou adoecendo. E a rede de saúde mental
que se propõe a acompanhar esses casos, porque a gente entende que o sujeito, ao ser preso, não deixa de ser sujeito de direitos e nem muito menos sujeito que deva ter garantido cuidado em saúde. A rede de saúde mental pode fazer esse acompanhamento, com todas as dificuldades que né, um CAPES conseguir entrar numa cadeia, de se deslocar, conseguir transporte, horário, equipe para fazer essa visita. Mas a ideia, e que a gente combinou com os diretores de unidades prisionais, é que, ao se mapear que havia um sujeito em franco adoecimento psíquico, o CAPES referente ao território de origem de pertencimento dele pudesse ser acionado e pudesse passar a visitá-lo, acompanhá-lo. Tá, tô bem de tempo? Tô no final. E fazer uma vinculação para viabilizar que ele fosse cuidado quando saísse de liberdade, né? Só que esse trabalho é muito difícil por vários motivos. A rede tem suas inúmeras precariedades, mas o acesso às unidades prisionais era absolutamente impossível. A gente teve alguns casos de CAPES que foram presos e que as equipes solicitavam visitar, e a informação que a gente recebia é que precisava fazer carteirinha de visitante. Eu não sei se todo mundo sabe a lenha que é fazer uma carteirinha de visitante. Tem 1000 critérios. Imagina, a gente não se enquadrava como pessoa amiga, né? A gente era profissional de referência de cuidado para o sujeito que estava preso. Então, a gente conseguiu, depois de uma situação estarrecedora, que foi o caso da Bárbara, que foi para a mídia, que pariu numa cela solitária. O CAPES de referência sabia, inclusive, que ela estava grávida, tentou informar o sistema prisional, tentou de toda forma fazer visita e não foi possível negociar nada. E parece que a unidade prisional nem sabia que ela estava grávida e ela estava doida, muito doida, ficou isolada em cela solitária, sei lá quanto tempo, e pariu sozinha numa cela solitária. Depois desse escândalo que foi para a mídia, os CAPES conseguiram garantir, através da portaria 653, o acesso, como profissionais de saúde, o acesso nas unidades prisionais para visitar, seja os seus pacientes que já eram pacientes da rede antes de serem presos, seja os que os diretores de unidades prisionais apontassem como demandando cuidado em saúde mental. Só que depois da intervenção militar no Rio de Janeiro, esse acesso passou a ser inviável. A gente está negociando para voltar a viabilizar, e a ideia é que esses casos possam ser acompanhados. Como é que eu estou de tempo? Eu tenho alguns pontos para discussão, mas pode ficar para o debate. Tá. Apresenta os pontos, é isso? Tá, não, eu vou só provocar um pouco coisa. Depois a gente faz essa discussão, né? Mas eu queria que a gente pudesse pensar o lugar de inimputável, né? O quanto a inimputabilidade pode ser nefasta, numa perspectiva de que a gente está justamente tentando dar visibilidade a esses sujeitos e tomando eles como cidadãos, como todos. Então, a reforma psiquiátrica, inclusive, pensa o louco como sujeito não só de direitos, mas de deveres, né? Então, considerar um sujeito inimputável é muito complicado. Por outro lado, eu não ouso dizer que a gente deva pensar diferente, porque também ir para uma unidade prisional comum é adoecedor, é o extremo, não tem nenhum suporte mais cuidadoso em saúde mental para uma pessoa que já estava adoecida, então é inviável. Eu acho que a gente precisa apostar no cuidado em liberdade, em rede, na medida de segurança ambulatorial. E outra discussão para a gente fazer depois no debate é a ideia de tratamento compulsório, né? O quanto é equivocada essa... Porque a medida de segurança é um tratamento compulsório, ok. Mas o quanto se usa a compulsoriedade de tratamento para dar conta de inúmeras questões sociais, né? O quanto cada vez mais há judicialização que determina internações compulsórias para sujeitos que representam esse lugar de outro, de inimigo, de perigoso. E isso é uma encrenca, né, para todos. O quanto isso também é nefasto. Bom, então, para concluir, só queria dizer ratificar essa aposta, né, de desinstitucionalização como uma sustentação ética mesmo que possa inverter a lógica de exclusão, que é tão perversa, especialmente com os loucos infratores, né? O quanto a reconstrução de narrativas e de histórias, a costura de uma rede de cuidado, de referência, o quanto a formalização de uma política de atenção ao louco infrator são estratégias importantes e ético-políticas nesse momento, sobretudo, né? O quanto reconhecer o louco infrator, incluí-lo como sujeito ativo da sua história, capaz de ocupar o lugar de cidadão, implicado em seu cuidado e até na responsabilização pelos seus atos, se apresenta como prática contrária à exclusão, prática que promove cidadania, responsabilização e saúde mental.
E deixar aqui a provocação que tocar na questão do louco infrator é mexer com os nossos fantasmas sociais mais sombrios, né? Esse primitivo, né? Esse mal, esse outro, esse violento, esse perigoso, esse que nos é alheio. E que, na verdade, pensar nisso eu acho que é um compromisso social, né? Porque beneficia não só os doentes mentais que cometeram crimes, mas a sociedade como um todo, porque isso toca na nossa precariedade, nas nossas questões, nos nossos fantasmas, nas nossas relações sociais. É isso.